Não sei se isso já aconteceu com você, mas já assistiu algum filme achando que tinha alguma coisa ruim ali, sentindo que tinha algo que não estava encaixando 100%, mas também sem conseguir descrever exatamente o que estava ruim naquele filme? Porque foi a exata sensação que eu tive assistindo Insaciável, da Natalie Erica James, que é um filme que, assim, eu nem acho que ele é um filme ruim, sabe? Eu acho que é um filme ok, tem coisas legais, tem mais erros do que acertos, mas no geral ele não foi um filme que me incomodou completamente. Mas tinha algo, enquanto eu tava assistindo o filme, na sessão, que foi, cara, não sei, eu não tô conseguindo gostar de fato desse filme, até que me caiu a ficha de que, na verdade, o meu problema com a obra era uma tremenda falta de personalidade do filme, que parecia meio que A Substância 2.0. Sabe quando a gente fala que tem uns filmes que fazem sucesso e tem uns filhos feios, né, que são meio que cópias pioradas? Acho que Insaciável não chega a ser uma cópia piorada de A Substância, mas é um filho feio em alguns aspectos, né? É um body horror que traz ali algumas questões sociais, como uma crítica à cultura da magreza excessiva, né? Distúrbios alimentares, traz isso de uma forma correlata com o horror, né? Tenta traduzir essas questões com o terror, mas eu sinto que esse filme ele fica muito ali num ponto que, cara, assim, A Substância, ele é um body horror que ele ainda consegue me causar uma angústia, né? O body horror é um subgênero de terror que me causa angústia, enquanto o Insaciável eu tava meio blasé, eu tava meio entediado assistindo, sabe? Tipo, é legal, tem umas coisinhas aqui interessantes, tem um humorzinho que aqui e ali eu dou umas risadinhas, tem uma premissa que ela é curiosa, você fica interessado no primeiro momento, mas eu não conseguia me envolver de fato com esse filme, e quanto mais eu penso nele, mas ele se torna uma obra que ela é meio apagada na minha mente, sabe? Aquele tipo de filme que vai sumindo, vai sendo esquecido. E eu acho curioso até como essa falta de personalidade, ela foi abraçada pelo marketing, que usou de referência ali o Obsessão, que trouxe a Substância também pra referência, e que eu acho que, ok, faz sentido. Se você gostou de Obsessão, se você gostou de Substância, talvez O Insaciável seja um filme que vai te agradar. Faz sentido pensando no público de horror, mas eu confesso que esse filme ele tá muito longe desses outros dois, sabe? Eu acho que A Substância é um filmaço excelente, eu gostei muito, tem vídeo dele aqui no canal. Obsessão também é um dos melhores filmes do ano pra mim até aqui, também tem vídeo dele aqui no canal. Enquanto Insaciável, ele mal consegue chegar na linha do mediano pra mim. E olha que ele tem uma premissa legal, né? Onde a gente acompanha uma personagem chamada Hannah, interpretada pela Midori Francis, que ela tem ali uma obsessão de emagrecer, né? Ela é focada em emagrecer, ela quer emagrecer a qualquer custo, até que ela tem acesso a uma pílula. E aí ela começa a tomar essa pílula, só que a partir daí ela começa a ser, né, meio que amaldiçoada, ela começa a ver espíritos, ela começa a sentir e ter experiências sobrenaturais. É tipo um Ozempic do mal. A premissa ela não é ruim, sabe? Eu acho que ela pega uma questão muito atual, que é essa coisa de todo mundo querer emagrecer a qualquer custo, né? Da galera ter essa questão com os corpos e querer se aceitar, mas ao mesmo tempo também tem uma pressão social, e transforma isso num filme de terror que, como eu falei, a Substância sabe fazer isso de uma forma muito interessante, e outros filmes trazem a tradução da pauta em filme de terror de uma forma muito legal, enquanto Insaciável, por mais que tenha uma premissa boa, tenha uma boa intenção ali por trás, não consegue fazer isso de uma forma tão legal em matéria de filme de terror, e ao mesmo tempo arrisca até a ser um filme de mau tom, e eu já explico isso melhor, mas antes, se você está curtindo esse vídeo, eu quero te pedir para se inscrever nesse canal, caso você ainda não esteja inscrito. Se você ainda não me conhece, aqui quem fala é o Adam, tô sempre falando de filmes aqui no YouTube. E já te convido para deixar aquele like se você estiver curtindo e também um comentário sobre Insaciável. Comenta aqui a sua expectativa pro filme. Se você já assistiu, comenta o que você achou do filme, que eu tô bem curioso para saber. E bora continuar falando de Insaciável, filme dirigido pela Natalie Erica James, que tem um título bem legal, que é Saccharine em inglês, que eu fui procurar a tradução, seria algo como meloso, adocicado, o que tem quase um trocadilho, né, porque tem uma coisa ali com a referência da narrativa, também com o lance da personagem ela ser meio que viciada em doces. E eu acho que tudo bem ela ser viciada em doces. É aí que entra a questão do mau tom da obra, né? Porque a obra, ela basicamente, em alguns momentos, ela arrisca a problematizar você comer. O filme transforma o ato de comer, principalmente o ato de comer doces, quase de uma maneira para ter culpa, você ter culpa de querer comer doce, você ter culpa de você ter ali uma questão com sobrepeso, ao mesmo tempo que fala de distúrbios alimentares, e eu acho que é um tema interessante, é um tema importante para ser dito, mas também fala de uma forma que eu sinto que beira romantizar. Então, é difícil quando você trabalha uma narrativa que você tá quase culpando a personagem por ela querer comer doces e quase romantizando um distúrbio alimentar, ao mesmo tempo que você tá tentando problematizar algo. O que é que você tá tentando transformar no incômodo? O distúrbio alimentar
ou o corpo que não seja magro, ou pelo menos que não seja padrão, porque isso vai se criando uma camada ali que eu acho meio dúbia, e é uma ambiguidade que eu não acho que faça bem pro filme, como eu falei, eu acho que faz o filme arriscar se tornar algo de mau tom, ainda que ele acho que fica em segundo plano, porque realmente o problema do filme em si não é isso, sabe? Se ele fosse um filme que ele tem esse debate de mau tom, mas ele ao menos fosse bem dirigido, eu acho que a conversa iria para outro lado. O problema é que ele tem toda essa questão de ser um filme que ele é muito blasé, ele não sabe nem fazer horror com isso, porque o horror dele se limita muito a jumpscare, se limita muito ali a uma presença sombria, sobrenatural, que novamente fica uma questão de você estar tentando criar repulsa pelo corpo que está aparecendo ali, ou pelo distúrbio, pelo sobrenatural. E também uns jumpscares de coisas sendo jogadas, né? De uma presença invisível que tá interagindo com o aspecto, com a protagonista e com o que está ao redor dela. E é justamente aí que o tiro sai pela culatra, porque o filme acaba se tornando muito palestrinha também, né? Ele vai tentando trazer as pautas interessantes e ele vai sempre discorrendo sobre elas da forma mais óbvia possível, né? Então a gente entende que ele tá falando de distúrbio, a gente entende que ele tá falando de uma crítica à questão da magreza excessiva, da pressão social com os corpos, mas em nenhum momento isso é usado para impulsionar a narrativa, para impulsionar um envolvimento que a gente tenha com a narrativa, ainda que a protagonista ela seja bem carismática no geral. E aí por causa disso a gente vai tendo um filme que tem, sempre que ele tenta trazer algo, um elemento novo pra trama, um aspecto novo, o que é aquela pílula que ela tá tomando, vira uma coisa muito previsível, e a gente até pensa que ele é um filme que ele vai pra um lado meio gore, meio nojento, a própria substância é bem gore, né? E não, ele não vai, ele é um filme que ele é até bem visualmente bonito, ele é um filme que é possível que você saia até com água na boca em alguns momentos, o que é algo muito contraditório com o que ele está apresentando, e aqui eu não quero entrar muito em detalhes pra não dar nenhum spoiler, mas é um filme que ele traz questões ali que eu acho que são muito previsíveis. A forma como ele trabalha as alegorias é muito óbvia e a forma como ele tenta dar umas surpresas, né, umas reviravoltas ali pro público também é muito previsível. E aí que eu acho que entra aquela sensação que eu falei no começo do vídeo, de você tá assistindo o filme e tá tentando achar algo que não tá funcionando pra você, porque você tá sentindo que tem algo que não tá funcionando, mas você não sabe descrever exatamente o que é. É exatamente isso. O filme ele não é marcante nem pro lado ruim. Eu não consegui sair do filme falando, nossa, eu odiei esse filme. Nossa, aquilo é muito mal feito. Não, é tudo muito bem feitinho, é tudo muito bem amarradinho, é tudo muito bem pensadinho. Ao mesmo tempo que nada é marcante, nada é ousado. Não é ousado pro bem, não é ousado pro mal. Se a diretora tivesse tentado algumas ideias ousadas e errado nelas, ainda teria sido um filme que eu teria lembrado com, não com mais carinho, mas que teria sido mais marcante na minha mente. Agora, sair do filme totalmente blasé e toda vez que eu tento lembrar dele, ele vai desaparecendo na minha mente, eu acho que isso é um completo mau sinal, ainda mais falando de um filme de terror que se propõe a discutir temas tão importantes, temas tão relevantes, e que no final das contas vira, como eu falei, uma palestrinha ali que, sabe, não é nem um bom terror e não é nem uma boa palestra. Então eu acho que ele é bem competente na construção de personagens, eu acho que tem ali algumas ideias interessantes de trazer toda uma questão de como aquilo que ela tá devorando ela por dentro, e eu tô colocando isso aqui também de uma forma para tentar não dar spoilers, né, minimizar qualquer spoiler sobre a trama, que já é previsível o suficiente. Gosto também de como ela cria uma estética de terror, né, a diretora ela cria uma estética que é bem interessante, como eu disse, um tanto problemática se a gente parar para analisar a questão da romantização das coisas, mas que ainda é bem fascinante a forma como ela vai trabalhando o terror, a forma como ela trabalha as cores, a forma como ela trabalha o próprio distúrbio ali da personagem, né? A forma como a personagem demonstra aquela, sei lá, possessão, aquela maldição que se abateu sobre ela, mas ao mesmo tempo nada disso parece que é algo inédito, ou pelo menos que é bem utilizada, que fica algo no campo do esquecível pro campo do mediano, ali na linha do medíocre, digamos assim. Isso se reflete até mesmo na cena final, que eu acho que é uma cena final que é muito impactante, assim, visualmente, no primeiro momento. É uma cena que, novamente, traz esse ar de que, nossa, é super conectadinha, porque ela parece com uma coisa que já apareceu no filme. Tem uma cena que tem uma referência a isso que vai acontecer no final. É um filme que ele é bem amarradinho, é uma cena que ela, visualmente forte, ela é bela, ela é bem filmada e tudo mais, mas ela é um tanto gratuita demais, ela é um tanto desconexa, não no sentido do roteiro, mas no sentido do tom que o filme estava tentando adotar até ali. Eu sinto que se ele tivesse terminado um pouco antes, talvez até o resultado tivesse sido um pouco mais positivo, mas aquela cena final que amarra tudo, que traz ali uma referência do meio do filme, que traz uma imagem que a gente já tinha visto no filme pro final, ela quebra muito o tom que o filme estava adotando. É algo que é muito contraditório, é algo que faz com que o filme ele se consagre
como essa obra que ela tem temas interessantes, tem ideias legais, tem uma direção que ela é bem segura, ela é bem acertada em vários momentos, mas que não resulta em algo que a gente consiga se envolver, que não resulta em um terror que a gente consiga sentir nem mesmo o medo, o pânico, e nem se comover ali com a questão das pautas que ele está trazendo, né, que ficam quase que esvaziadas dentro de uma obra que, no final das contas, ela é muito esquecível. Então, por isso mesmo, pra Insaciável, eu vou dar uma nota 4. E olha que eu não dei essa nota mais baixa, porque eu saí do cinema com uma nota mais alta do que isso, tá? Tipo assim, eu saí no cinema meio que, mediano, tal, uma nota tal. Só que conforme, como eu falei, conforme eu fui pensando, conforme eu fui escrevendo as minhas ideias no papel pra poder gravar, eu falei, cara, não, ele tem que baixar essa nota, porque o filme já sumiu da minha cabeça, é um filme que realmente ele não tem nada pra marcar, é um terror que ele vai desaparecer, assim, vai ficar inesquecível, mas assim, não vai ficar entre os piores do ano, não é tipo aquele Consequência da Apple TV Plus, que ali eu achei bem ruim, nem é uma decepção a nível, sei lá, Minions e Monstros, que eu realmente fiquei bem incomodado com esse filme, mas é um filme que, infelizmente, não conseguiu me agradar o suficiente. Mas é isso, como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, valeu, falou e até mais.